inicialmente. Atos capítulo 1. Não vamos ler até o versículo 8. 1 a 4. Assim, melhor dizendo. Fiz o primeiro relato, diz Lucas, que é o autor de Atos, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, daqui a pouco eu vou nessa ocasião, que Lucas relata aqui, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos agora ao outro volume, escrito por Lucas, que é o Evangelho que leva o seu nome. Lucas é autor do Evangelho que leva o seu nome e também do livro de Atos. E enquanto os irmãos procuram, eu tenho uma notícia muito boa hoje, à tarde. A minha irmã lá de Goiânia me ligou dizendo que o meu irmão dela também, está na UTI, lá na cidade de Palmas. Sofreu ontem à noite um infarto, foi levado às pressas para lá, um quadro bastante grave, e passou a noite na UTI o dia todo. Agora já à noite a gente para cá, eu liguei lá no hospital. O quadro é estável, ele não está com febre, não está com dor, está consciente, mas o quadro ainda requer alguns cuidados, estável, porém ele continua ainda na UTI. Então, se está na UTI, é porque não está muito bem. O nome dele é Valdeci. Se você lembrar do meu irmão, quando você for orar fora aqui da igreja e puder interceder por ele, eu vou ficar muito grato. E o irmão, daqui a pouco eu vou falar sobre a experiência dele. Nós nos batizamos juntos, no mesmo dia, pelo Deus e pastor. Entramos no rio juntos. E por alguma razão, que a própria razão desconhece, ele resolveu abandonar os caminhos do Senhor. Separou-se da igreja, separou-se da família, vive sozinho. Ontem ele sofreu infarto sozinho, numa cidadezinha lá no Tocantins. Sozinho, estava lá sozinho, por nada que morre. Mas Deus tocou a sua vida. E eu entendo, eu estou assim, muito a fim de falar com ele, mas eu não estou podendo me atender agora. Então certamente Deus tem um plano para a vida dele. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas conta uma história muito interessante. Os primeiros versos falam da ressurreição. E a partir do versículo 13 nós vamos ler aquela viagem daqueles dois cavaleiros indo de Jerusalém para Emaús, justamente no domingo da ressurreição. Nesse mesmo dia, começando com o versículo 13 de Lucas 24, nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que diziam respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Irmãos, eu posso ver as lágrimas desses dois homens, dialogando com Jesus, mas não sabendo que era Jesus. O tom aqui é por demais melancólico. Você não sabe o que fizeram com Jesus, aquele varão profeta, poderoso na palavra, aquele homem distinto, aquele homem bondoso, maravilhoso, que tantos milagres fez, e que nos piores momentos da sua vida não apareceu nenhum do que eles haviam curado para dar um testemunho a favor dele. E eu posso aqui ver as lágrimas correndo no rosto daqueles homens. Tal era a tristeza de saber que as suas esperanças tinham sido crucificadas juntamente com o Mestre Jesus. E eles diziam: já é esse o terceiro dia, ou seja, e nada de especial aconteceu. Verso 22. É verdade, Senhor, eles, que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó todos, e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Olha o comentário desejado para 800, com relação ao verso 35. A simples refeição da noite, composta de pão, é prontamente preparada. É colocada diante do hóspede com H maiúsculo, que tomou assento à cabeceira da mesa. Estende então as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam assombrados. Seu companheiro estende as mãos exatamente da mesma maneira como fazia o mestre. Olhando outra vez, e eis que lhe vem às mãos os sinais dos cravos. Ambos exclamam imediatamente: é o Senhor Jesus, ressuscitou dos mortos. Conheceram ou reconheceram Jesus, porque viram nas mãos dele os sinais dos cravos. E aí voltaram para contar, e continuando, falavam ainda estas coisas aos que estavam lá reunidos em Jerusalém, os 11, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensaram que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria, era bom demais para ser verdade. A alegria era tamanha, a euforia era tão intensa,
que eles não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo. Jesus ressurreto, Jesus redivivo, Jesus com eles novamente, outra vez. Começando agora com o verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas o que deviam fazer? Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, aqui está o meu problema. Aqui está o seu problema. Aqui está o nosso problema. O Espírito Santo será dado. O Espírito Santo será derramado. Mas eu preciso pagar o preço. E às vezes eu não quero pagar esse preço. Às vezes você não quer pagar esse preço. Às vezes a maioria de nós não queremos pagar o preço pela plenitude do Espírito Santo. Jesus disse: vocês vão receber, mas se vocês não ficarem lá, se vocês não permanecerem em Jerusalém, se vocês usarem a liberdade de escolha que vocês têm, se vocês usarem o livre-arbítrio com o qual eu dotei vocês, para fazer ao contrário ou diferente do que eu estou lhes aconselhando, saibais que vocês não vão receber o Espírito Santo. Eu vou conceder o Espírito Santo, mas vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês têm que usar a liberdade de escolha para escolher, para fazer uma opção de ficar onde eu estou ordenando que vocês fiquem. Do contrário, seguramente eles não teriam recebido o poder do Espírito Santo de Deus. Então há algo. Eu às vezes me pergunto, no primeiro dia que eu preguei aqui na quinta-feira, eu citei aquela colocação de Calbat, quando ele diz o seguinte, que a gente peca, se afasta de Deus. Afastado de Deus, a gente peca. E ele coloca isso como um círculo vicioso do pecado. Afastar, pecando, eu me afasto. Afastado, eu peco. Quanto mais peco, mais eu me afasto. Quanto mais eu me afasto, mais eu peco. Mas o contrário também é verdade. Eu me aproximo de Deus e sinto também nessa aproximação que eu quero me aproximar mais. E quanto mais eu me aproximo, mais eu quero me aproximar. Porque quanto mais eu me aproximo, mais necessidade dele eu sinto, mais alegria eu sinto e quero sentir mais e mais e vou me aproximando. Mas eu preciso dar o pontapé inicial e não voltar atrás. Ficar em Jerusalém, essa era a parte deles. Eles tinham que ficar em Jerusalém. E Jesus não disse que eles ficariam lá 1, 2, ou falou, vão ficar lá até que vocês sejam cheios. Então pergunta aos irmãos, por quanto tempo eu tenho que buscar? Nós separamos, e eu gostei da colocação do Daniel, você não pode parar aqui no dia 9. Nós separamos nesse ano 10 dias para clamarmos e buscarmos o Espírito Santo. Mas eu pergunto, por quantos dias, por quanto tempo eu devo clamar e buscar pela plenitude do Espírito Santo? Por quanto tempo? Até que eu seja pleno. Até que eu seja. Jesus não determinou o tempo. Enquanto eu não for pleno, eu tenho que buscar. E agora tem mais um detalhe. Essa plenitude do Espírito Santo, queridos, é um mecanismo que Deus colocou em mim e em você. Eu nunca vou perceber que eu estou pleno do Espírito Santo. Porque o dia que eu perceber, eu vou dar um passo atrás. Bom, agora eu estou pleno, eu não preciso mais buscar. Será o meu fracasso. Então a plenitude do Espírito Santo não é para ser sentida por você. É para que as outras pessoas sintam que você está pleno do Espírito Santo. Amém? Amém? É por isso que a vida de alguém que está cheio do Espírito Santo, ela abençoa outras vidas
e não a si mesmo. Porque Deus, por alguma razão que só Ele sabe, Ele nos dotou de um mecanismo que você é incapaz de perceber que você está cheio do Espírito Santo. Outros perceberão, mas você mesmo não. Porque o dia que você entender, eu estou cheio do Espírito Santo, você para de buscar e será o seu fracasso espiritual. É por isso que eu não posso parar de buscar. É por isso que você não pode parar de buscar essa plenitude, essa comunhão com o Espírito Santo. Ser dominado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando eu falo aqui que existe uma vontade, eu tenho que ter essa vontade, e é preciso que eu pague o preço. E eu lembro do irmão esse, cuja saúde agora está precária, nos batizamos no mesmo dia, 3 de julho de 76, lá no Rio Providência, na cidade de Miramonte, estado do Tocantins, naquele tempo era Goiás, hoje é Tocantins. Entramos juntos, o mesmo pastor que o batizou, me batizou também, batizou a nossa mãe e mais 3 irmãos. Foi uma festa linda naquela tarde de sábado, mas o meu irmão resolveu usar a sua liberdade de escolha para deixar a igreja, para afastar-se de Deus, para não mais buscar a comunhão com o Espírito Santo. Ele era livre, como você e eu somos, e ele resolveu voltar à vida de antes, e então entregou-se novamente à bebida, ao cigarro e outros vícios mais. E hoje eu entendo que está colhendo os resultados disso. Mas foi uma escolha que ele fez. Ele usou a sua liberdade de escolha para dizer: eu não quero mais buscar esse negócio de Deus, eu não quero mais servir esse Deus. Então há algo que eu preciso decidir, há algo que você precisa decidir. Você quer de fato ser cheio do Espírito Santo? Você quer de fato ser pleno? Então há algo que você tem que decidir. É uma decisão sua. Eles decidiram: nós vamos ficar. Olha só, vocês vão ficar, eles decidiram: nós vamos ficar assim em Jerusalém até que sejamos revestidos de poder. E lá ficaram. Amém? Amém. Há um outro texto que eu quero mencionar, já estou indo já para o nosso término. Está em Números, capítulo 23, versículo 10, a segunda parte. É um texto que está fora do contexto que eu estou analisando com os irmãos, mas ele tem uma lição que é muito útil para mim, e eu entendo ser útil também para todos nós que nos encontramos nessa noite. Números 23, versículo 10, a segunda parte do versículo 10 de Números 23. Balaão, aquele profeta que a maioria de nós já sabemos como foi que ele viveu, ele diz assim, na última parte do versículo 10, logo após a pergunta: que morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Balaão, ele queria morrer a morte do justo, ou dos justos, mas ele não queria viver a vida dos justos. Impossível. Para você ter a morte dos justos, é necessário que antes disso você viva a vida dos justos. Balaão queria só o privilégio. Às vezes eu quero só a plenitude do Espírito Santo, às vezes eu quero só ser cheio dele, mas eu não quero fazer aquilo que me é pedido que eu faça para que a plenitude do Espírito Santo ocorra na minha vida. Eu quero ser pleno, mas eu não quero ficar em Jerusalém até que do alto eu seja revestido de poder. E eu quero poder, mas eu não quero ficar em Jerusalém. E há muita gente assim, infelizmente. Mas se você quer ser pleno, então há alguma coisa que Deus fala para você. E se você aceita o que Deus fala e procura viver isso, então inconscientemente da sua parte, Deus vai lhe conceder a plenitude do Espírito Santo, e a sua vida vai ser uma bênção para a vida de muitas pessoas. Amém? Eu não tenho dúvida. A sua vida já está sendo uma bênção para dezenas e centenas de pessoas cujos nomes estão aqui nessa sala que você trouxe. Você já está sendo uma bênção na vida delas. Acredite, as suas orações,
já está tendo efeito na vida delas. E assim, você já está sendo uma bênção na vida dessas pessoas. Amém? E se você não voltar atrás, essa bênção é maior, e alcançará um número cada vez maior de pessoas. A sua influência será cada vez maior, alcançando mais pessoas, sendo uma bênção na vida das mesmas, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus abençoe a mim, abençoe a todos nós. E que de fato possamos entender o que Deus pede de nós, de cada um de nós, o que Ele pede, que nós façamos a decisão que devemos tomar para que sejamos plenos do Espírito Santo de Deus. Aos discípulos, a ordem foi: ficar em Jerusalém. E para você, e para mim, é você que vai descobrir o que Ele quer. Eu que vou descobrir o que Ele quer que eu faça, onde Ele quer que eu fique, para que Ele possa tornar-me uma pessoa cheia do Espírito Santo, plena desse poder, para que a minha vida seja uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe-vos a todos nessa noite. Eu me desejo a minha oração. Amém.